Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Com muito desejo que o Senhor nos eleve à sala do trono. Me leve à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver, Senhor, a tua face. Aleluia. Só lá, irmão. Só chegando lá na sala do trono para ver a face do Cordeiro. Aleluia. Isso é um desejo, deve ser um desejo de todos nós os cristãos, os que creem em Jesus Cristo, que a qualquer momento nós vamos ter o privilégio, vamos ter o direito de olhar na face do nosso Criador, de olhar na face daquele que primeiro nos amou. Aleluia, louvado seja Deus. Abra a Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo de número 11. Estamos em um momento muito importante nessa noite. Fui ensinado desde criança, desde menino, pequenininho, segurado na barra da saia de minha mãe para ir à igreja, 7 irmãos, um segurava de um lado, outro segurava do outro, e minha mãe conduzindo os seus filhos à casa do Senhor. E desde muito pequeno, eu aprendi que um dia como esse de hoje, não é um dia simplesmente comum como qualquer outro. O dia da grande Santa Ceia do Senhor é um dia de festa. É um dia qual nós procuramos realmente lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Que você possa incutir na mente dos seus filhos, que você possa assumir esse compromisso de sempre, uma vez por mês, participar do corpo e do sangue de Cristo na sua igreja, ou aonde você estiver. Se estiver viajando ou em alguma outra ocasião, não perca esse momento que é único de Jesus com a igreja. Foi Ele próprio quem nos deu essa ordem. Façam isso, participem da ceia, até que todos juntos participemos quando chegarmos na glória. 1 Coríntios 11, abra sua Bíblia. A ceia do Senhor, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, a partir do 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come
e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém? A igreja pode tomar assento? Deus, te agradeço pela leitura da tua palavra, que fala a respeito desta santa ceia, desse momento importante entre cada um de nós, entre a sua igreja e o Senhor. Um dia, o Senhor ordenou que nós participássemos e nós estamos cumprindo, Senhor, cumprindo a sua vontade, cumprindo a sua ordem. Estamos nos preparando para o grande dia em que nos assentaremos à mesa para participar da grande santa ceia do Senhor, com o Senhor conosco. Aleluia. Amém. Irmãos, essa palavra que nós lemos a respeito da santa ceia é a palavra que é lida todo mês, quando a gente lança mão do cálice, lança mão do pão, nós falamos sobre essa palavra. Não teria sentido nós estarmos na casa do Senhor e não termos comunhão com o dono da casa. A Santa Ceia, além de relembrar o sacrifício, a morte de Jesus Cristo, ainda deixa bem claro que nós estamos com Ele, que nós estamos em comunhão com Ele. Essa comunhão com Cristo, ela é importantíssima para cada um de nós. A palavra do Senhor diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Há possibilidade, pastor Sérgio, de duas pessoas andarem juntas se elas não se concordarem? Está aqui eu e a missionária Simone, minha esposa. Se eu estou com ela e ela comigo, é porque a gente está em acordo. É porque nós combinamos respeitar um ao outro, amar um ao outro, fazer o bem um ao outro, suportar um ao outro, caminhar na mesma direção. Não existe relacionamento que dê certo se os dois ou as pessoas não estiverem no mesmo sentido, na mesma direção. É por isso que Jesus nos chamou de corpo. Ei, nós somos o corpo de Cristo. E olha que Ele pagou um alto preço, Nicolas, por esse corpo. Muito alto esse preço. O preço foi a sua própria vida. Quando a gente fala sua própria vida, dá a impressão que foi só na hora da morte, né? Mas não foi. Na realidade, Ele já veio existir nessa terra como homem, já vivendo por nós, já pensando em nós. Tudo que foi feito através de Jesus ou em Jesus foi por nossa causa. Jesus não veio com outro objetivo, igreja. Obrigado. O objetivo de Jesus em vir ao mundo já foi traçado no céu. Ele não veio aqui para, sei lá, fazer qualquer outra coisa e como um encerramento de carreira morrer por nossa causa. Não. Ele já veio com esse objetivo. Ou seja, quando se fala que a vida de Jesus foi por nossa causa, não foi só a morte, foi toda a vida dele. Quando criança, aprendendo a palavra, sendo exemplo, sendo obediente aos seus pais, respeitando as autoridades,
aprendendo a palavra de Deus, sendo tentado. E você sabe, quando Jesus foi tentado, ele poderia olhar para um lado, para o outro. Opa, não tem nenhum membro do meu corpo aqui. Vou fazer o seguinte: vou dar digamos, uma ordem aqui e destruir já com esse Satanás, que ele vai sair de perto de mim para sempre. Não. Ele não deu uma de super-herói, como a gente vê hoje, né? Os super-heróis em quadrinhos ou dos filmes. O inimigo vem e ele tem um poder especial e ele vai e destrói aquele inimigo e sai campeão. O super, não. Jesus era, foi e é Deus. Mas ele resolveu, igreja, se esvaziar de toda a sua glória lá do céu e vir nascer no ventre de uma mulher, por sua causa, por nossa causa. E o mais lindo de tudo é que ele não nos odiou por sofrer tanto, por receber uma palavra negativa. Ele não desistiu de nós. Por receber as costas por resposta, ele não deixou de nos amar. E por que não dizer daqueles que estavam ao seu lado, comendo com ele no seu prato, recostando a cabeça no seu ombro, e simplesmente desapareceram quando ele mais precisou. Quando Jesus mais precisou dos seus amigos, quando Jesus mais precisou daqueles seus discípulos, ou aqueles que o seguiam e estavam tão maravilhados, mas dá-se a entender que era só por causa dos milagres que ele operava, das curas. Não ficaram até o fim. Jesus veio por nós, mas nós o rejeitamos. Jesus veio por nós, mas nós não o acompanhamos. E o que dizer de hoje? Como está o corpo de Cristo nos dias de hoje? Será que nós estamos honrando esse propósito divino em nos resgatar? Porque ele veio resgatar a mim e a você. Essa missão foi dele. Ele não pagou a ninguém. Ele não deixou ou não aceitou ninguém cumprir a missão que era para ele cumprir. E Jesus cumpriu a missão e nos chamou de corpo e deixou claro que ele seria o nosso cabeça. Louvado seja Deus. Jesus é o seu cabeça. Mas pastor, eu estou tão confuso, eu estou tão indeciso. Olha, está acontecendo assim lá na minha casa, na minha vida, na minha família. E pastor, olha, aconteceu isso, eu fui humilhado, ou eu não fui reconhecido, ou me feriram, me machucaram. Ei, muito mais do que nós passamos ou tenhamos que passar nessa terra, Jesus passou por nós. O próprio Jesus padeceu. E ele podia, como eu acabei de dizer, dar uma de super-herói e afastar Satanás para bem longe dele. Mas não, ele fez isso aqui, usou a palavra. Ele usou a palavra de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus.
Adorar? Somente ao Senhor Deus, está escrito, somente ao Senhor Deus adorarás. Ele poderia, pastor Sérgio, bater no peito e falar: eu sou Deus. Você está perdendo seu tempo, Satanás, em vir tentar-me, eu sou Deus. Não, não, não. Ele pegou a palavra do Pai e fez uso dela nos momentos de maior crise existencial. Jesus estava precisando de apoio, de ajuda, de força, de alimento. Porque depois de todo aquele propósito de 40 dias, foi exato. O inimigo falou: agora? Está entendendo por que a igreja tem que estar firme no Senhor? Está entendendo por que você tem que estar com o seu sistema imunológico bem fortalecido? Não é só para vencer enfermidade qualquer, não. É para suportar também as investidas de Satanás. Porque ele sabe quando nós estamos fracos. Ele fica observando quando nós começamos a titubear. Quando nós começamos a acreditar que não precisa vir à igreja, não, coisa nenhuma. Não precisa ser fiel à palavra de Deus, coisa nenhuma. Está tudo ultrapassado. E muitos questionam: a Bíblia não segue uma cronologia, a Bíblia é isso, a Bíblia foi escrita para judeus, a Bíblia foi escrita para gentios em alguma parte, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Ei, vou falar algo para você nessa noite, o que eu estava falando ainda ontem de madrugada para uma jovem. O mais lindo dessa palavra é o seguinte, preste atenção. Antigo Testamento, Novo Testamento. Sabe quem está bem ali no meio, entre um e outro? Jesus. Vou repetir para que você me entenda. Antigo Testamento, Novo Testamento. Sabe quem está ali no meio? Jesus Cristo. Antigo Testamento aponta para Jesus até a hora que ele chegou. É só ler a palavra, irmão. Você acha que eu estou exagerando? Vai ler Isaías. Aí você fala: só Isaías? Não, pode ler Gênesis também. Pode ler ela todo. Você vai encontrar. É como se fosse uma seta indicativa, meu amigo Adriano, apontando para Jesus. Pastor, aí Jesus veio, e aí? Beleza. Novo Testamento, de Apocalipse para cá, você vai ver a mesma coisa. Uma seta indicando Jesus. Portanto, o que você lê nessa palavra: pastor, é porque é muito antigo, é porque foi escrito para isso, para aquilo, com esse objetivo e com aquele outro. Se você for sensível ao Espírito Santo, me escute, por favor. Se você for sensível ao Espírito Santo de Deus, você vai ouvir essa palavra viva falar ao seu coração. Tem muita gente desacreditando de Deus, desacreditando da palavra, baseado em estudos, em faculdades, baseado em Espírito Santo. Quem é que vai contra essa palavra? Me diga. Eu só quero uma pessoa que busque o Espírito Santo de Deus, que se encha do Espírito Santo de Deus, que não encontre respostas nessa palavra. Não tem. Não tem. É o Espírito Santo de Deus que nos convence. É o Espírito Santo de Deus que nos mostra. Eu estava vendo um pregador pregando esses dias, e ele falava exatamente isso. Olha, eu já perdi as contas de quantas vezes li a palavra de Deus, mas esses dias eu passei por uma passagem bíblica e li e reli, e falei: eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na Bíblia. Como nunca viu? Como nunca viu se você já leu a Bíblia N vezes? Tem coisas reveladas que o Espírito Santo revela para mim e para você a hora que Ele quer, pastor Antônio. Como é lindo isso, gente. Como é lindo perceber que Jesus, através do Espírito Santo, fala conosco, através da sua palavra. Então o próprio Jesus, ele foi tentado pelo inimigo e usou a própria palavra para refutar
as propostas de Satanás. Todo o poder foi dado a ele. É como se ele tivesse deixado de lado. E por passar aqui por essa terra para cumprir uma missão e encerrá-la, novamente todo o poder lhe foi dado. No céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. E esse Jesus Todo-Poderoso, quando esteve aqui nessa terra, ele demonstrou tanto amor por nós, deixou registrado esse grande amor que ele sente por mim e por você. E ainda hoje, algumas pessoas não conseguem compreender porque Jesus nos ama tanto, ao ponto de dar a sua própria vida. Porque Jesus nos ama tanto, ao ponto de perceber que nós falhamos, que nós erramos em alguns momentos, e mesmo assim, continuar nos amando com um amor inabalável. Ah, pastor, eu acho que hoje Deus está me amando menos, porque hoje eu pequei, hoje eu falhei, hoje Deus está me amando menos. Ah, pastor, hoje eu fiz uma obra social, hoje eu fiz algo para Deus, que eu sei que alegrou muito o coração dele, ele deve estar me amando muito mais do que ontem. Dá uma olhada na cruz agora comigo. Se puder viajar comigo lá para a cruz, vamos lá? Vamos lá todo mundo junto lá na cruz? Depois de fazer a obra como ele fez, depois de amar a cada um de nós como ele amou, depois de se entregar como cordeiro mudo, lá está Jesus, com os braços abertos na cruz. Cabeça pensante, viu? E pensamento, assim como vem na sua cabeça, também vem na de Jesus. Eu imagino que Jesus, em algum momento ali naquela cruz, com o braço estendido, aquelas pessoas ali embaixo crucificam, alguns cuspindo, outros sorrindo, outros meneando a cabeça, outros apontando o dedo em sinal de ironia a um rei dos reis e senhor dos senhores, que está agora pendurado em um madeiro. Morte vergonhosa, vexatória, para os piores criminosos que passaram pela terra, morte de cruz. Aí está lá Jesus. Eu imagino que passava pela cabeça dele: Pai, são esses mesmos que eu vou resgatar, Pai? Será que nem nessa hora eles vão reconhecer que eu estou morrendo por eles? Até a placa que foi colocada para ironizar, que na realidade foi ordem de Deus que ali estivesse, até a placa eles não. Pai, estou terminando a minha missão. Eu os amo, assim como o Senhor os ama. Mas como mente humana eu não compreendo. Estou só, olho para um lado, olho para o outro, nem discípulos, nem amigos, nem sacerdotes, nem escribas, nem saduceus, fariseus, seja lá quem for, que seja autoridade nessa terra, ninguém, Pai. Eu nunca amaldiçoei ninguém, irmãos. Alguém pode falar, mas você também não tem poder para isso. Mas tem muita gente que amaldiçoa os outros. Tem muita gente que fala, vai acontecer assim com você, porque você fez isso assim para mim. Está repreendido, o sangue de Jesus que tem poder. Mas há pessoas que fazem isso. Você já imaginou
Se Jesus, em um momento quem sabe, de ira e descontentamento por não ser reconhecido nem na hora da morte, nos amaldiçoasse, sabe o que Jesus fez? Ele se tornou maldição por você. E lá na cruz, consegue visualizar? 2 ladrões ao seu lado. Um falando assim: rapaz, se você tem esse poder mesmo que andavam dizendo que você tinha, que você era filho de Deus, desce daí, destrói com tudo isso e salva a gente aqui também. Estamos na pior aqui igual você. Destrói essa cambada aí de pessoas que não reconhecem você. Se você realmente é Deus, desce daí e faz isso. Humanamente falando, quando alguém nos prejudica, o primeiro pensamentozinho ou desejozinho que vem é, deixa eu ver se eu estou pensando sozinho, é prejudicar também. Mas Jesus venceu todo pensamento, todo sentimento contrário, todo pensamento contrário, e continuou firme no propósito, em amar e salvar o que se havia perdido. E o outro ladrão na cruz falou: olha, para com essa conversa, rapaz. Você não está vendo que esse homem não tem pecado algum? Você não está vendo? Nota-se, gente, um condenado à cruz, um bandido, digamos assim, uma pessoa totalmente avessa aos padrões da sociedade à época, conseguiu com seus olhos naturais olhar para Jesus e falar: olha aí, ó, você não está vendo que isso aí é o Filho de Deus? Você não está vendo que esse homem não cometeu pecado algum? Jesus, irmão, isso não é uma visão comum, não. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não ficou pensando: deixa eu ver aqui, você fez, deixa eu ver, matou, roubou, fez muita coisa errada, você, deixa eu ver, entrar no meu reino, lá no céu de glória, que não entra pecado, que não entra falha, que não entra pessoas fracas igual você. Deixa eu ver, eu teria que, não. Imediatamente, quando ele faz esse pedido, Jesus fala: hoje ainda estarás comigo no paraíso. E aquele homem, assim como Jesus, foram livres daquela morte para a vida eterna, libertos de qualquer mal, de qualquer maldição, de qualquer enfermidade, de qualquer dor, de qualquer problema que eles tenham enfrentado em toda a sua vida. Eu gostaria que você apenas lembrasse que a vinda de Jesus a essa terra e toda a sua existência, toda a sua passagem aqui, por mais de 30 anos, foi por você, foi por amar você, foi por acreditar no propósito de Deus para a sua vida. Igreja, hoje é noite de Santa Ceia. Nós devemos sim examinar a nós mesmos. Não fique esperando alguém apontar para você o seu erro, para você simplesmente falar: é mesmo, né? Eu errei. Então eu não posso cear por conta disso. Então tá. Não. Examine-se o homem a si mesmo. E assim, coma deste pão e beba deste cálice. Por que é tão importante nós nos examinarmos? Porque a vida é muito breve. A vida é como um sopro.
Eu estou falando com vocês aqui. Alguns dias atrás eu estava pedindo oração pelo meu pai, que estava internado no hospital. Estávamos orando e pedindo a Deus que restaurasse a sua saúde, que o tirasse do hospital. Ele não se encontra mais conosco. Lutou, sofreu, as enfermidades vieram no seu corpo e o arrebataram dessa terra. Ele descansa no Senhor. Meu pai foi um batalhador, um trabalhador, um sofredor. Viveu nessa terra fazendo as suas escolhas. E que ironia, irmãos. Às vezes a gente pensa que por aceitar a Jesus, por pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos atos, cessa tudo aí. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará, colherá. Seja hoje, amanhã ou lá na frente. Quais têm sido as suas escolhas? O que você tem plantado na sua vida? Um dia eu e você vamos colher. Quando fala em colher lá na glória, a gente fica numa alegria. Eita glória, vamos colher lá na glória, porque plantamos aqui, graças a Deus, coroa de vitória, pérola na coroa. Ei, tem uma outra colheita que eu preciso alertar você. É uma colheita terrena. O que nós fazemos aqui, de bênção, pode ficar tranquilo. Vamos colher bênção